é igual, por exemplo, olha que interessante. Já que eu falei do livro de Daniel, porque eu também encontrei, assim como eu tive lá na Igreja Católica, pessoas que me amaram e me apoiaram, e pessoas que me prejudicaram, eu tive também na minha igreja. E também no meio dos protestantes. Eu tenho certeza que nos comentários aí que eu não tô lendo, deve ter gente assim, isso é ecumenismo, ô Rodrigo, é ecumenismo. Eu fui acusado num site louco aí, Joãozinho, que eu sou, que tinha um camarada chamado, acho que era Francisco Rivera, é uma história em quadrinho que eles faziam de um padre aí, que ele era jesuíta e depois se converteu ao protestantismo. E eu já fui acusado que eu sou um espião, não da Mossad, mas sério, que eu sou um espião jesuíta infiltrado dentro da igreja adventista, Olha só porque eu isso tenho um daí. título da igreja Grandes católica e tudo revelações. mais, e tudo mais, e tudo mais. Sabe, isso é tão ridículo. Eu tive a oportunidade, quando eu falei, eu fiz um Kabbalat Shabbat. Quando eu falo Kabbalat Shabbat, não estou me referindo à Kabbalah necessariamente, mas ao culto do Shabbat na Turquia, com um judeu e uma muçulmana. Tá certo? Lá em Israel, eu tenho um kippah escrito meu nome por uma judia chamada Leia, que é descendente de gente que veio do campo de concentração, e ela bordou o kippah com o meu nome, me deu com carinho. E toda vez que eu vou pra lá, eu recebi o Shabat com a família deles ali, comendo pão e tudo, aquela questão toda, né? Você já viajou pelos campos, em Auschwitz, na Eu Europa? só tive nos da Alemanha. Eu estou com esperança Que você- agora. Inclusive, eu tive num terrível ali que fica perto de Berlim, onde os judeus eram obrigados a ficar caminhando descalços, sabe, ali. E o que que eu tô notando? Na verdade, eu vou até citar mais um judeu aqui, vou contar uma história de campo de concentração. Duas histórias, se vocês me permitem. Tem um judeu chamado Viktor Frankl, Sim. que foi sobrevivente de Dachau Da De Auschwitz. e Auschwitz. logoterapia. Sim. Logoterapia. E o Viktor E ele Frankl, criou a logo lá dentro. lá dentro, É. porque ele foi pra lá e ele É, o sentido encontrou da vida. sentido com a vida, porque ele nem usava o nome Deus, porque ele sabia que a academia ia ter preconceito e tudo mais. E o Viktor Frankl, ele falou o seguinte, que ele era discípulo de Freud, e ele falou, Freud falou que todos nós somos iguais, diferentes, apenas por causa das convenções sociais. O que está me impedindo de avançar no Sunny aqui e roubar a água dele é porque tem água para todo mundo. Aí Freud dizia, tire as convenções sociais e todo mundo se iguala. Não, animais só sobrevivem duas coisas, o Thanatos e o Eros, a necessidade de afeto e sobrevivência. O Viktor Frankl falou, peraí, Freud estava errado. Porque o que ele falou na teoria, sentado nas poltronas de veludo de Viena, eu vi na prática. Porque eu vi judeus perdendo toda a dignidade, toda coisa. E lá eu vi que nessa hora é que as diferenças ficam gritantes. Porque uns se tornam santos, outros se tornam porcos. E eu posso contar uma história do líder espiritual da Yeshiva de Mir, Rabino Natan Tzvi Finkel. Ele tinha Parkinson. Então, um grupo de empresários foi visitar ele. E dentre o grupo, o guia falou o seguinte, eu vou levar vocês na sala para conversar com o homem, mas não se assustem, porque ele tem o Parkinson, então ele vai estar com os braços, ele vai ficar com os braços cruzados. Para segurar o tremedeiro. Mas eu quero que vocês conheçam, vocês que são empresários, eu quero que vocês conheçam um CEO de uma empresa que tem 7.000 membros e um único CEO, um único diretor, que é a Yeshiva de Mir, que tem 7.000 alunos, e um único Rosh Yeshiva, que é o Rabino Natan Tzvi Finkel. Eles entraram na sala do Rabino Natan Tzvi Finkel, e na hora o Rabino fez uma pergunta para eles, qual é a maior lição que nós aprendemos do Holocausto? O pessoal ficou com vergonha de responder. Falou, não, eu quero que vocês respondam. Ninguém falou nada. E ele contou a seguinte história. Nos campos de concentração, naqueles beliches de cimento, onde os judeus estavam com pijamas rasgados e os sádicos nazistas entravam lá dentro e jogavam um cobertor só. Para ver se eles brigavam. No inverno rigoroso da Europa, um cobertor só. Imagina, quem ganhou esse cobertor naquela noite ganhou na loteria. O que você acha que a pessoa que recebeu o cobertor fazia? Aproveitava a sorte dela daquela noite ou esticava o cobertor com o máximo de amigos e colegas possível, para que todo mundo pelo menos usufrua de uma pequena parte daquela coberta? Então o Rabino Nosson falou assim, eu conheci pessoas que esticaram o cobertor. Então vocês são empresários, mas saibam que aqui
eu estou educando seres humanos. E na empresa de vocês, não adianta só vocês trabalharem pelo capitalismo apenas. E sim, saiam, trabalhem, prosperem, mas com um único propósito: esticar o cobertor de vocês com o maior número de pessoas possível. E olha, Então essa é uma lição que você aprende sobre o ser humano. É. Quer dizer, ele tá pele e osso. O que vai levar ele a dividir a ração diária dele com outra pessoa? E o Viktor Frankl, ele escreve no livro O Sentido da Vida, sentido da vida. que quem sobrevivia no campo, não as pessoas que eram mais fortes fisicamente, e sim os intelectuais, que conseguiam fechar os olhos e se Atribuíam transportarem, exatamente, eles se transportavam se recordavam de vivências do passado, ou estudavam, meditavam. Esses foram os homens que sobreviveram. Daqui a importância da cultura. O povo de Israel é conhecido como o povo do livro. Existe uma autoridade, exatamente, existe uma autoridade que transcende qualquer tipo de cargo, que é o conhecimento. É o nosso principal ativo, que ele é inconfiscável. Por isso que a cultura, a educação é a base dentro de um lar judaico. A cruz. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na câmera. E depois eu quero abrir pro chat. A gente ainda não leu nada do chat Tá. também, pra ver o que o Gente, pessoal nós vamos tá passar a achando. noite aqui. É, a gente Desculpa, viu? O Mandíbula pediu pizza kasher. tá lá, Em minha ó. homenagem. Estão esperando lá, Então- olha lá. Então, merece, a cruz. merece depois um aumento. O Merece. Nós precisávamos de um símbolo É. para nossa congregação, não é? Congregação dos Pais do Coração de Jesus, tem um coração no meio dessa cruz. Uhum. Então, na Alemanha, nós estamos presentes em diversos países do mundo. Então, na Alemanha, fizeram um concurso lá com os jovens de um colégio que nós temos numa cidade lá. E aí um jovem, muito jovem, pegou uma cruz antiga da juventude antinazista. Olha que não dá para ler isso se eu não contasse essa história. E essa cruz, ela tinha as arestas aparadas, que significa que nós estamos no mundo para aparar as arestas, para reparar, para consertar, né? E nós somos chamados, por exemplo, na Espanha, de padres reparadores, consertadores de gente. Mas como que a gente conserta o mundo, né? E aí ele pegou essa criança, esse jovem, né, esse adolescente, pegou essa cruz que tinha um acróstico no meio, que em grego, que era Phos e Zon. Né? Luz e vida. E no meio tinha o ômega. Né? Uhum. No meio do acróstico tinha o ômega. E ele inverteu o ômega. O ômega é uma letra que Parece no o W, minúsculo né? parece um W. Né? Então ele pegou esse ômega e inverteu e virou um coração. Ah. E por isso que a cruz tem um coração aberto. E o que era um ômega do Phos e Zon, significa Virou. luz e vida, diante de tanta morte, numa Alemanha destruída pelo nazismo, alguém pensou, não dá mais para ver, a hermenêutica está presente aqui. Quando eu olho para essa cruz, eu lembro de Auschwitz, né? Eu lembro de morte, mas eu lembro de luz e lembro de vida. E como é que eu conserto o mundo? Aí vem o nosso carisma. É com o coração aberto. E aí eu lembro de Cristo na cruz, com o coração aberto. Ou seja, dentro dessa mística, amar é abrir. Abrir a mente. Esse programa aqui foi o quê? Abrir, né? Você sabe que teve dois sábios, até você falou agora sobre isso, eu me recordei. O Talmud, ele traz a história de dois sábios. Tem o Hillel e o Shammai. Uhum. E eles tinham opiniões diferentes. Um mais radical, outro liberal. Mas se respeitavam muito. E tinha um gentil que queria se converter ao judaísmo. E ele foi até o Shammai e falou: eu quero me converter. Mas eu quero que você me ensine todo o judaísmo, toda a Torá, Uhum. o tempo que demora para eu fazer o quatro ficar aqui. de pé aqui em uma Exatamente. perna só. Quer dizer, o Shammai pegou a bengala, expulsou ele. Fala assim, vai Mas, embora. "Não, ele tá, É. tá caçoando da minha cara." E aí ele foi no Hillel. E aí o Hillel recebeu ele e ele falou a mesma coisa para ele: eu quero me converter ao judaísmo, só que ao mesmo tempo que demora para eu ficar de pé em um pé só, para eu me equilibrar. E o Hillel falou: não tem problema nenhum. Mandesanei alaich lechavreich alta avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é todo o judaísmo. O resto é explicação, vai estudar. E é interessante que um outro rabino, chamado Jesus, recebeu uma pergunta parecida. Porque perguntaram assim, qual o maior dos mandamentos? Ah, é. E ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Shammai e Hillel são contemporâneos ali São daquela dois sábios época. gigantes. É.
E eles sempre discutiam, cada um tinha a sua opinião, inclusive era Lechem Shamayim, a gente fala que a discussão deles era pura, não tinha ódio, não era uma discussão negativa, pelo contrário, era construtiva, cada um tinha um prisma, cada um tinha uma visão. Então é um exemplo o diálogo, e as discussões foram registradas na Mishnah, e no Talmud, e na Gemara, na Torá oral que foi registrada e foi escrita pelo Rabino Yuda Anassi, justamente para ensinar que existem vários ângulos, existem vários prismas. Quer dizer, o mesmo texto ele pode ser interpretado de várias formas. E essa aqui é a doçura da Torá, porque ela é extraordinária. A mesma linha que você estuda quando você é criança, você faz bar mitzvah, completa 13 anos, você estuda ela de outra maneira. Aí você tá um jovem de 18 anos, você estuda o mesmo trecho de uma forma. Aí você é casado de outra forma. É pai de outra forma. É avô de outra forma. Quer dizer, a mesma Torá, a forba, a ética dos pais escreve, a forba de kulaba, revira ela de cabeça para baixo, porque todas as respostas estão contidas dentro dela. Eu posso 30 segundos, eu prometo que Claro, eu vou claro. vai pro chat. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu achei muito bonito isso. Por isso que eu tô comparando Jesus quando ele falou, porque Jesus também era um judeu ali, ensinando como um judeu, né? Jesus falou, como é que é? Todo homem sábio é como um escriba, que do tira seu baú coisas novas e coisas velhas. Todo escriba versado no reino é como um pai que tira do baú coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, você tá sempre relendo e tirando coisas novas, né? Rememorando o que você viu e aprendendo que a palavra é vida. Agora, eu quero só dizer uma coisa para vocês. A gente falou aqui dos judeus sofrendo, falou do que... Eu falei que eu tive bons exemplos lá e maus exemplos. Na minha igreja tem pessoas que me amaram tremendamente, tem gente que acha que eu sou jesuíta disfarçado. No judaísmo tem gente que me amou tremendamente. Agora, uma coisa eu sei. Eu peço a Deus todos os dias que me dê amor em primeiro lugar a Ele, que eu não posso amar nada acima de Deus. É o único momento em que você vai perder se você se interpuser entre mim e Deus. Que eu não posso amar nada acima de Deus, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Em segundo lugar, me dê amor pelo meu semelhante. E nesse amor por Deus, que Ele me dê a condição, porque tem uma coisa que unia todos nós. A Igreja Católica, no Catecismo, você sabe que está esperando, dependendo da leitura escatológica, uma ideia de um apóstata, um anticristo, que vai trazer perseguição. Nos manuscritos do Mar Morto, fala-se também, é lógico que os manuscritos do Mar Morto não representam todo o judaísmo, apenas uma facção do judaísmo, mas é uma facção judaica que posso representar. Fala de um sacerdote ímpio que iria fazer guerra ao Messias, está no livro, livro dos filhos da guerra, dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E é interessante que em hebraico a palavra para martírio, é santificar o nome de Hashem. Eu peço a Deus apenas que Ele me dê a convicção de amar de tal maneira a Ele que ainda que eu tenha que ser perseguido por essa fé, eu não tenha medo de enfrentar a morte e não negocie a minha vida. Porque os judeus enfrentaram o Holocausto, mas eles não desistiram de Deus. Eu tenho provas disso, que o judaísmo não se tornou ateu por causa do Holocausto. Existem estudos sobre isso. Tem muito católico também que foi perseguido. Pelo contrário, tem muitos mestres que lá dentro... Que encontraram a fé. Não, escreveram obras magníficas. Sim. Teve um grande sábio, o Rebbe de Tzanz, ele perdeu a esposa e 10 filhos no Holocausto. Ele sobreviveu e construiu um império nos Estados Unidos e um império de judaísmo e de Torá em Israel. E ele falou assim: Hashem, você pode me tirar tudo, a minha esposa, meus filhos, mas o meu amor por você não vai tirar nunca. Exatamente. Então são gigantes, queriam nos enterrar lá, mas esqueceram que éramos sementes. Então eu me emocionei muito quando eu parei na Alemanha, em escala para Israel, e no aeroporto na Alemanha, onde queriam nos destruir, eu rezei no aeroporto. Com muito orgulho, foi uma reza que eu demorei mais do que o normal, porque muito quer dizer, a gente fala no Seder de Pesach, né? Todas as gerações se levantam contra o povo de Israel. Mas todos eles estão no museu. Yam Israel Chai Vekayam está aqui. Mas no é isso, Brasil, na Europa, nas Américas. Diante do sangue, do martírio, as ideologias se calam. Né? A ideologia ela funciona muito bem enquanto tem suor, enquanto tem lágrima, mas na hora do sangue, mártires de todas as religiões, eles acabam congregando na mesma fé.
Porque é uma fé essencial. Sangue É vida. É vida. E você sabe que nos momentos de maior dificuldade do povo de Israel que nasceram as grandes obras. O Talmud na Babilônia, no exílio da Babilônia. O Talmud Bavli, o Talmud Bavli na Babilônia. Os grandes comentaristas, os Rishonim, numa época de perseguição na Europa, na Espanha, quer dizer, a dificuldade, ela constrói, ela te revela dons e poderes que você desconhecia. É a pandemia, não é? Também. A pandemia é power, né? Para a humanidade. Mas dá uma oportunidade de reinventar muita coisa, né? É doloroso. A crise é difícil, né? É doloroso. Mas, de repente, você está numa situação, Eu vivi uma situação agora, né? Eu sou presidente de uma mantenedora, não é? De repente, tudo foi ruindo, até que a gestora principal faleceu. Há 40 dias atrás. Vivi um dilúvio, né? E eu estava sozinho, fazendo uma coisa que eu não sabia fazer. E aí, de repente, eu percebi que, quando tudo afundou, foi a grande oportunidade de reinventar. E vou mais além, João Zé, só uma pergunta para nós refletirmos aqui. A pandemia ainda foi uma coisa que pegou todo mundo. Mas eu peço a Deus, com sinceridade, para vocês que estão me vendo aqui, quem está aqui, eu não sou nenhum super-herói. Será que eu estou disposto a morrer pela minha fé, como eu estou disposto? Essa é a grande... Você está entendendo? Que hoje levantasse um Hitler me proibindo de falar de Jesus. Me proibindo de ser o que eu estou demonstrando ser. Que é fácil ser aqui no Vilela, tomando água, o pessoal perguntando. Tem um hater ou outro ali. Muitos judeus pularam na fogueira, na Inquisição, para não fazer idolatria. Exatamente. Será que eu estou disposto... É um nível, quer dizer... Mas posso levantar uma reflexão também? Por favor. Quer dizer, ele está falando assim, ok, é um mérito. Mas eu acho que viver, quer dizer, morrer para santificar o nome de Deus é muito nobre, é algo incrível. Mas viver uma vida... Também. É mais incrível ainda. Viver a sua vida santificando o nome dele constantemente é mais incrível, é mais extraordinário ainda. Porque é com os desafios diários, com os testes, você não abrir mão, você levantar a sua bandeira, fincar ela e até o final e dar a sua vida em prol dos seus ideais. Essa que é a beleza da vida. Que vai ter a coragem de morrer. Exatamente. Posso fazer um? Desculpa, vamos lá agora. Vamos lá, né? Porque... Para as perguntas. Eu nem tô vendo a hora aqui. Vê bem as perguntas que você vai fazer, porque o papo tá bom. Você vai virar abóbora. Uau, não acredito. Sério? É. São 11 horas já? 11h14. Eu cheguei 10 para as 8. O André Apolinário perguntou aqui, a primeira é pro Rabino. Como o judaísmo não é uma religião proselitista, como os não-judeus poderiam ter tido algum conhecimento de Deus e da Torá sem os ensinamentos de Jesus Cristo? Porque o povo de Israel nasceu com Abraham. Quer dizer, até Abraham, todos eram Bnei Noach, né? Eram descendentes de Noach. Inclusive, Abraham, ele não foi o primeiro monoteísta. Não. Adão também era monoteísta. Adão... Melquisedeque. Exatamente, exato. Noé, Shem, Ever. Abraham, ele foi testado 10 vezes. Depois desses 10 testes, ele ganhou o título de patriarca e da sua descendência, quer dizer, Yitzhak e Yaakov, que o nome foi modificado para Israel, nós somos Bnei Israel, filhos de Israel, filhos de Yaakov, que recebemos a Torá, escolhemos essa missão, mas em nenhum momento nós nos achamos os donos da verdade. Pelo contrário, nós estamos dando continuidade ao compromisso com a vida que assumimos há mais de 3.333 anos atrás no Monte Sinai, quando falamos na Aseh Venishma, numa revelação única na história da humanidade, para milhões de pessoas. E desde então, estamos seguindo com muita paixão, com muito amor, uma fé até racional, Ve'adat im levavecha, está escrito que é uma fé racional, mas que em muitos momentos o povo judeu deu a vida por esses ideais. Então, o compromisso, a ligação, ela vai além do intelecto, ela está aqui dentro. O sangue de Abraão Avinu corre nas nossas veias. Quer dizer, o DNA espiritual, a genética espiritual de Abraão, o grande patriarca, passou para o seu filho, do seu filho para o seu filho, do seu filho para o seu filho, até chegar a mim hoje, por exemplo, que estou falando com vocês. O Jesus veio muito depois. Agora eu posso acrescentar uma coisa que... Não tem nada a ver com a pergunta que ele fez. Mas tem uma coisa que... Jesus veio muito depois. Agora, mas tem uma coisa, viu? Só para acrescentar aqui, o judaísmo do Segundo Templo
que quando eu falo judaísmo do Segundo Templo, gente, é o primeiro século, mais ou menos aquela época ali, tinha uma conversão de pessoas. Porque, por exemplo, nós temos testemunhos de Juvenal, que Juvenal estava preocupado com a judaização do Império Romano. Ele falava assim, eles começam guardando o Shabat, depois evitando as comidas, depois já está tudo judeu. Em muitas sinagogas que nós encontramos, que eu escavei, sinagoga, você encontra os bancos com inscrições para os judeus e os tementes, que nessa época tem os prosélitos, os tementes, então havia pessoas que se convertiam ao judaísmo. A diferença do temente e o prosélito é que o prosélito se converte totalmente. O temente é aquele que ele aceita, mas não é circuncidado. Mas o judaísmo, por exemplo, não é proselitista, não quer converter as pessoas. Pelo contrário, testemunho. a conversão ela existe, mas existe uma série de critérios, que inclusive nós aprendemos da história de Ruth. Sim, que era com moabita. Naomi, quer dizer, tanto existe a conversão ao judaísmo que o povo inimigo de Israel, Moab, desse povo, a princesa, filha do rei Eglon, o rei de Moab, que era inimigo de Israel, a sua filha se converteu ao judaísmo. Mas é um processo, é um procedimento, a pessoa precisa querer de verdade, não pode ser por interesses pessoais, por interesses monetários, e existe um procedimento que ele é concretizado em Israel, no tribunal, na mais alta corte judaica hoje que está em Israel. Mas nós não, em nenhum momento, queremos converter todo mundo. Nós não somos proselitistas no sentido que se você não pensa igual a mim, você não vai ser salvo. Isso não é uma prática judaica. Aliás, é o nome, né? É Live da Salvação. Quem deu esse nome, Vilela? Foi a gente aqui. A gente Legal. pensou no nome.